terceira Estamos parte na terceira parte da Praça da Alegria e agora... 11h38. Na próxima segunda-feira, É isso, já reabrem estamos. as escolas para que os alunos do 11º e 12º anos tenham aulas presenciais. Era isso que eu ia dizer, já estamos com os olhos postos no próximo dia 18. E este regresso será uma novidade para todos, alunos, professores e funcionários, já que têm que se cumprir fortes regras de higiene e segurança. E agora recebemos a Leonor Silva, que é uma estudante do 12º ano e que nos vai contar. Conta-nos lá, Leonor. Que tal Sentes-te sentes? preparada para voltar à escola? Mais ou menos, estou um bocado, se eu pudesse definir assim duas palavras, como é que eu me sinto com o retorno às aulas, era um bocado de medo e ansiedade. Medo de? Medo e ansiedade. Mas medo Medo de de? quê? De vírus, claro, porque acho que é um pouco imprudente nós ficarmos assim 2 meses de quarentena em casa e assim do nada voltarmos às aulas, vemos imensa gente que nós não sabemos se cumpriram a quarentena e ainda assim as medidas de segurança nem sempre são suficientes e pronto, é um medo de não sair de casa e assim ir Claro. para a escola. Tu já conseguiste interiorizar qual vai ser a tua nova rotina? Entrar na escola, máscara, lavar mãos, a toda a Distanciamento. hora, distanciamento dos teus colegas, dos professores. Pensas nisto muitas vezes? Sim, claro, porque especialmente assim, mais virado para os meus colegas, eu já não os vejo há imenso tempo e vê-los e não poder abraçá-los ou algo assim do género vai ser um bocado estranho. E também eu não fiquei 100% de quarentena em casa, também fui algumas vezes ao supermercado, por exemplo, com a minha mãe e pronto, a máscara não é assim tão confortável como eu gostava que fosse e ficar com ela assim tanto tempo, especialmente nas aulas, a querer responder aos professores ou assim, é um bocado desconfortável, mas Mas vamos é ter o que nos tem que ser habituar, não é? esperado. Claro, mas estás a pensar já na faculdade, porque tu és aluna do 12º ano, Sim. não é? Se já é uma fase de ansiedade, mais agora, porque deves ter imensas dúvidas no acesso à faculdade e nos exames, na avaliação. São muitas Sim, claro, perguntas. mas por acaso ultimamente, foi por isso um bocado que eu vim aqui, Inspiring Future é um programa que nos tem ajudado imenso agora nesta quarentena, especialmente com as mudanças nos exames, tem-nos ajudado imenso com as dúvidas, mas pronto, estou um bocado assim com o acesso à faculdade, especialmente com agora os exames e tudo mais. E eu também sinto que não só por mim, mas os meus colegas, tenho imensos colegas que são doentes de risco e não estamos exatamente num pé de igualdade e muitos deles não podem ir às aulas presenciais e as aulas online não é a mesma coisa que aulas presenciais, como é óbvio. Então sinto que pronto, é um bocado complicado e estamos todos um pouco nervosos, mas temos que nos aqui arranjar com estas novas medidas. Mesmo. Leonor, tu já tiveste alguma comunicação da escola? Já vos disseram exatamente como é que vocês se vão dividir, se é que se vão dividir, se as turmas serão reduzidas? Já houve alguma conversa? Sim. Sim. Recebemos ontem informações e, por exemplo, a minha turma, nós somos cerca de 23 e estamos divididos em 2 grupos. Ok. E já nos enviaram o nosso horário. Por exemplo, eu, como estou no 12º ano, estou em Ciências e Tecnologias, vou ter aulas de Português e Matemática. E se me recordo, eu vou terça-feira à escola, durante o período da tarde, e enquanto eu estou a ter Matemática, o outro grupo está a ter Português. E depois trocamos. E pronto, vou à escola terça-feira à tarde e quinta-feira de manhã. Portanto, 2 dias por semana, apenas. Sim. A avaliação destes últimos meses também foi motivo de dúvida. Vai ser comparável com este terceiro período? Soubeste alguma coisa? Eu sou da Almada, por isso nós não estamos com períodos, estamos com semestres. Sim. Mas eu não sei bem como é que vai correr a avaliação, porque, como eu disse, nós estamos um bocado em pé de desigualdade. Nós não tivemos muitos testes, agora Pois. durante o período tivemos aulas online, mas eu não sei como é que vai ocorrer, porque, como eu disse, eu tenho vários colegas em casa que não poderão estar presentes nas aulas presenciais e ainda não sabem como é que vai ser a avaliação. Já tenho outros amigos que estão nas outras escolas e, por exemplo, ontem me disseram que, enquanto as pessoas que não vão poder ir às aulas em casa, a avaliação vai ser qualitativa. E quem estiver nas aulas presenciais vai ser quantitativa. Por isso, não sei como é que vai ocorrer. Eu acho que nós só vamos saber quando conversarmos com os professores, porque, pelo que eu percebi, também os professores estão um bocado... Não À estão tão espera informados de- como Também, deveriam. expectantes, claro. Sim.
À espera de mais informações também, acredito. Querida Leonor, obrigada e felicidades. bom regresso na terça-feira. Um Até o beijinho futuro. para ti. Contamos contigo para o futuro. Portanto, estamos também esperançosos que tudo vai correr bem. Um beijinho, obrigado. E Obrigada. vamos continuar a debater este tema e a esclarecer dúvidas de alunos, de pais, de professores. Connosco está Jorge Ascensão, olá, bom dia, presidente da Confap, e ainda Eduardo Filho, presidente da Inspire Future. Jorge, os pais estão descansados? Assim, tu cura, acho que não é? Não parece? Não, bom dia. Bom dia. Não, os pais não estão totalmente descansados, é natural. Claro. Como dizia a aluna, portanto, há uma certa incerteza do futuro, portanto, há sempre algum receio, mas também uma grande maioria está consciente desta necessidade e julgo que até estará confiante. A partir do fim da semana passada e durante esta semana, as escolas começaram a comunicar mais, começaram a esclarecer como é que as coisas iam acontecer e isso, obviamente, trouxe alguma tranquilidade, alguma confiança aos pais neste processo, mas que, obviamente, nos deixa sempre preocupados. E As ainda escolas bem. não têm espaços físicos idênticos. Já foi o tempo, não é? Em que as escolas eram todas iguais. Atualmente não é bem assim. Há umas com capacidade mais ampla do que outra para dividir turmas ou mesmo não as dividindo para separar carteiras. Tem recebido relatos de pais que se mostram preocupados exatamente por não conseguirem garantir esse distanciamento? Não, nós temos relatos de pais que estão preocupados por esta insegurança, para perceber como é que isto vai correr. E alguns que provavelmente não irão até deixar que os filhos comecem já, vão ver como é que as coisas correm. Nós não podemos esquecer que as escolas normalmente tinham 1.000, 2.000, algumas até mais alunos e que agora vão ter 300, 400 ou 500. Claro, Portanto, muito seguramente que terão, e os diretores têm-nos passado essa informação, terão espaço, já têm o trabalho todo realizado em termos de logística, as secretárias estão perfeitamente separadas, os alunos estarão numa sala, aquela sala é deles, aquela secretária é deles. Portanto, é de facto uma situação diferente, é um mundo novo. E daí haver um bocadinho esta preocupação, que nos obriga também, de alguma forma, a estar concentrados nos cuidados que é necessário ter para que os nossos filhos cumpram exatamente todas as orientações. Acredito que esta pergunta deva ser uma das perguntas que os pais colocaram. A máscara tem que vir de casa? É dada na escola, à entrada? Não, todo o equipamento de proteção individual, tanto bem como o material de higienização, o Ministério disponibilizou às escolas e durante esta semana as Forças Armadas andaram a distribuir e a dar formação, etc. Portanto, todo esse material estará nas escolas e disponível à entrada. Se porventura, eu já tenho máscaras em casa, se as tenho e as levar, obviamente, Tanto não melhor, preciso, claro. tanto melhor. E, portanto, se a família já tem alguma máscara com as devidas condições e cumpre todos os critérios, não precisará. Mas se precisar, à entrada, seguramente que estará alguém a distribuir esse equipamento. Existindo alunos que, por motivos de saúde, não possam dirigir-se para as escolas, exatamente para evitarem ter problemas, eles não estarão em situação de desigualdade face aos outros? Estão, de alguma forma estão, é uma contingência, como sempre estiveram os alunos que adoecem e os alunos oncológicos que tiveram sempre aulas à distância. Tivemos sempre problemas de desigualdade por questões de saúde e por outras. Tivemos sempre, existiram sempre e continuarão a existir, infelizmente. E razões económicas, ainda no início do É confinamento. um problema percebemos que em sociedade ainda não conseguimos de facto resolver de todo. Mas a segurança está em primeiro lugar. Portanto, grupos de risco, obviamente, que não terão e acredito que professores e escolas e pais se empenharão para que esses alunos possam atingir o melhor possível os seus resultados e sejam minimamente prejudicados. Mas é verdade, não podem ir ao ensino presencial e isso traz alguma diferença relativamente àqueles que podem ir. Apesar de alguns alunos preferirem, porque também já ouvi reações de alunos que tudo, preferem as aulas online às aulas presenciais, porque dizem que estão muito mais atentos. É verdade. E que podem... menos perturbados também. E podem até repetir muitas vezes a matéria sem são mais tímidos e escusam estar a perguntar ao professor que ele Eu próprio acho que controla os depende um bocado da equipamentos. personalidade de cada estudante, não é? exatamente. Da postura. Mas é curioso essa pergunta, porque no início, quando começámos o ensino à distância, ouviam-se algumas vozes, não tão poucas, que diziam que não funcionava, que não era possível aprender. Não.
E hoje, pelos vistos, já é possível e até já quase que não seria necessário para essas mesmas vozes voltar à escola. Nós somos um ser humano, é mesmo assim, tem sempre alguma resistência à mudança, vamos aprendendo, é isso que está a acontecer e é por isso também que a confiança das famílias tem vindo a aumentar, tem havido mais informação, tem sido mais clara e é um processo de aprendizagem em que nos vamos adaptando. E, portanto, vamos ter que equilibrar tudo isto, porque sabemos que o vírus vai ficar aí, já se diz que vai ser endémico, como é a gripe A, e, portanto, temos, de facto, que encontrar esta nova forma de viver. Está na altura de perguntarmos ao Eduardo. Eduardo, que é o presidente da Inspiring Future, quais têm sido as FAQs, as perguntas mais frequentes dos alunos, principalmente destes, do 12º, acredito. Sim, e mesmo do 11º. Né? Qualquer aluno que esteja envolvido com a operação Exames Nacionais neste momento, que esteja a pensar aí para o ensino superior, neste momento está preocupado, porque estas alterações foram feitas a 9 de abril, com 2 meses para os exames, e realmente alterou aqui muita, então, muita coisa. Mudou? Pronto. Acho que, em primeiro lugar, é importante nós percebermos o que é que não mudou e o que é que continua, exatamente porque... Isto porque... Nós temos recebido muitos apelos também dos pais, que agora vêm-se confrontados com os filhos em casa e que, de repente, os próprios filhos já não têm a escola, já não têm ali uma pessoa para os orientar, então, se calhar, vão falar com os pais, não é? Que acho que é bom, em família, dia da família de hoje. Mas também não sabem responder a tudo, não é? E às vezes os próprios pais não sabem responder, porque já acabaram o secundário há muitos anos e já mudou tanta coisa, não é? Portanto, uma coisa que é importante perceber-se é que a forma de acesso ao ensino superior é feita com 2 notas, que é a média final do secundário e uma prova de ingresso, que é escolhida pela própria instituição. Portanto, para cada curso há várias provas de ingresso. Certo. E isso continua exatamente igual. As alterações que foram colocadas pelo Governo veio mais na parte da conclusão do secundário, exatamente pela questão dos exames. Numa tentativa de redução do número de exames, exatamente pela questão da pandemia, para não haver tanto contágio, para não haver tanta operação logística, que são os exames nacionais, a decisão foi, e o próprio Governo, assim, posso referir, que eles dizem assim, este ano não há exames nacionais, só há provas de ingresso. Ou seja, os exames nacionais deixam de contar para a conclusão do secundário, passam a contar apenas para a tal prova de ingresso. Isto porque os exames tinham aqui uma dupla ponderação, não é? Portanto, isto tudo muda muito a forma como os alunos olham para os exames, porque passa a ser um exame só para a faculdade e não para exerce assim maior pressão para os alunos, esse exame de ingresso à faculdade? Retirando a hipótese de não é? Sim. Ou não? Eu acho que não há maior pressão. A pressão sempre existiu. Existe na mesma, e, portanto, continua. Há aqui uma não necessidade de fazer tantos exames, de certa forma até tira alguma pressão, porque alguns alunos não precisavam, por exemplo, do exame de português, que era obrigatório para a conclusão do secundário. E assim podem concentrar-se num apenas. E podem se concentrar só, por exemplo, no caso da Leonor, na matemática ou na biologia, que seria o exame que ela teria de usar para a prova de ingresso. Podem fazer segunda chamada? Na segunda fase podem, ou seja, houve aqui uma alteração em termos de prazos. Foi mais para a frente. Foi mais para a frente. A segunda fase. Mas a verdade é que os exames para a prova de ingresso, de segunda chamada, só são válidos também para a segunda fase de candidaturas. Portanto, eles também não podem usar esses exames para a primeira, até porque agora em termos de prazo nem sequer é possível. Face àquilo que se tinha passado nos anos anteriores. Não, isso sempre foi assim. Isso sempre foi era assim? Era assim que estava instituído? Sim. Havia para alguns casos de alunos que podiam ir à segunda chamada e usar na primeira, para muito poucos alunos, no sentido que são... fizeram, certo? Alguns fizeram. São aqueles exames que são feitos em horários semelhantes, então a matemática A e a matemática que é feito no mesmo dia, na mesma hora, ou exames que eram feitos de melhoria e que, portanto, também eram feitos à mesma hora e não eram possíveis. Agora deixa de ser possível. Exatamente. Não há exames para a conclusão do secundário. Isto aqui é muito importante perceber-se, que é a média do secundário este ano vai ser calculada apenas com as notas internas dos alunos. Com uma exceção em particular. O problema aqui é depois as exceções, não é? Portanto, recentemente houve um parecer da CNAES, que é a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, para haver aqui uma certa igualdade dos vários alunos, porque uma das questões foi como é que os alunos são equitativos dependendo do ano que concluem. Porque aquilo que nós tínhamos é, um aluno que está no 12º este ano não ia ter o exame de português ou de matemática. Verdade. Mas quem já acabou o ano passado, continua a tê-lo. E, portanto, houve aqui este parecer que diz que quem já concluiu uma disciplina em ano anterior, isto serve tanto para as disciplinas de 11º, quanto para quem já concluiu de todo o secundário, para quem já concluiu, o que é que acontece? A não ser que a nota do exame seja superior,
Ou seja, se a nota do exame for superior à nota interna daquela disciplina, o exame não conta. Portanto, quem subiu com o exame continua com a nota mais alta. Mas quem desceu com o exame ou manteve, okay, continua com a nota interna, que era a nota mais alta. Vamos a perguntas que nós tínhamos aqui preparadas. Esta da desigualdade nós já percebemos que sim. Passemos à próxima, por favor. Se os exames dos anos anteriores já não contam para a classificação interna, quem reprovou por causa do exame fica com a disciplina feita? Não, ou seja, aqui vai depender, ou seja, como é que nós explicamos isto? Há alunos que no ano passado poderiam ir, por exemplo, com 10 na disciplina. Se depois fossem fazer exame, como o exame contava 30%, podem ter chumbado no exame e, portanto, a disciplina baixa para 9. Certo. Chumbou a disciplina. Não é? Agora, esse caso, vai haver dois casos. Esse aluno teria de fazer um exame de equivalência à frequência para conseguir concluir o secundário. Como esta medida foi tomada apenas para acesso ao ensino superior, a questão de não contar a descida, esse aluno, na prática, não concluiu a sua disciplina. Agora, se ele continua interno, se ele está inscrito na disciplina e vai ter nota à disciplina por via interna, ele não precisa fazer o exame, porque a nota vai substituir. Mas quem tinha-se anulado a disciplina, não é? Quem não está interno, esse vai ter de fazer exame de equivalência à frequência e o exame conta 100%. Portanto, 100%? 100% da nota da disciplina, não é? Portanto, só mais uma pergunta, e se puder dar uma resposta breve, agradeço-lhe. Como é que se vai calcular a média do secundário, então? Pronto, ou seja, a média do secundário é calculada apenas com as notas internas. Portanto, são 8 disciplinas que contam para a média. Cada uma, por exemplo, o português tem 3 anos, é a média aritmética desses 3 anos. Portanto, é a média aritmética de cada uma das disciplinas É e depois a soma uma média das notas a dividir por 3. dividir por 3 e depois é a soma das 8 disciplinas a dividir por 8. Portanto, é a média aritmética simples. A não ser no caso de disciplinas do ano anterior, em que o exame subia e que aí continua a contar os tais 30% porque subia. Ok? Última pergunta para pais e para alunos, e mesmo para encerrar. Se um aluno que não vai às aulas presenciais alegar o mesmo motivo para não ir ao exame presencial, como é que vai fazer esse exame? Bem, se ele alegar o mesmo motivo, vai faltar ao exame. E provavelmente... Perderá o ano? Perderá o ano, não fará a disciplina. Portanto, não há como fazer um exame neste momento, o sistema não está preparado para fazer um exame em casa e, portanto, terão que ir fazer o exame à escola. Sendo certo que as condições de segurança, porque o único motivo para não deixar os filhos ir à escola é o receio da segurança. E, portanto, isso significaria que os filhos não sairiam nem para o supermercado, nem para ir a lado nenhum, e estamos a falar de julho. E eu não vejo os meus filhos em casa tanto tempo fechados no quarto. E, portanto, nesse caso, vai ter que ir, e nós temos a garantir que há segurança. E, portanto, que não há perigo de contágio. Se não for, está a faltar ao exame, e as consequências são óbvias. Está dada a resposta. Eu tenho uma resposta, se calhar, um bocadinho mais provocatória, que é... Não há nenhuma definição do Ministério da Educação relativamente aos alunos que estão doentes em altura de exame. Mas é possível que os alunos façam o exame em setembro, na segunda chamada, e rapidamente sejam alocadas essas notas e ele conseguir fazer ainda a candidatura à primeira fase, porque o resultado só sai no final de setembro. E, portanto, é possível que isso seja feito isso é se houver uma decisão. A pergunta não era por doença. Mas, claro, se for por doença, funciona a lei que já está em vigor. Já devia estar em vigor, não é? Já está em vigor. Agora, por para quem está doente. Sim. Por receio é outra coisa. Fará o exame quando a saúde o permitir. Isso é outra questão. Claro. Agora, se falta ao exame por opção, era essa a resposta que eu estava a dar. É isso mesmo, não é? Jorge, 30 segundos. Posso só para dar uma Menos 30. Matam-nos na regi, mas tirando isso está tudo bem. Acho que também há aí uma imagem, também, se for possível mostrar. Portanto, nós temos tido muitas dúvidas e a Inspiring Future, que fazia feiras presenciais em escolas, deixou de poder fazer exatamente por causa da pandemia. O que nós fizemos foi transformar a nossa feira numa feira virtual. E, portanto, se eles forem ao nosso site, portanto, inspiringfuture.pt, eles podem aceder a centenas de instituições e de cursos com a informação toda, falar diretamente com os representantes dessas instituições e tirarem as dúvidas connosco. Muito bem, obrigada. Muito obrigado a ambos por terem vindo. Bom regresso. Bom regresso ao 11º e ao 12º. Lá estarei na segunda-feira de manhã. Tem mesmo que ser, tem mesmo que ser.